Boa tarde, bem-vindos a mais um MJV Podcast, gravado diretamente do FebrabanTech 2025. Eu sou a Luciana Montenegro, diretora de marketing na MJV. Sou moderadora do episódio de hoje, Arquitetura, Dados e IA, os pilares da transformação tecnológica. Para me ajudar a conduzir esse tema, mais uma vez, dobradinha com a Adriana. Oi, Adriana Lu. Malamuti, diretora global executiva da MJV. E hoje, nosso convidado especial aqui é o Carlos Otávio, diretor de Arquitetura, Parcerias, Estratégia de Dados e IA da Globo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado, Luciana. Obrigado, Adriana, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Bom, vamos lá, Carlos, começar as perguntas. Bom, pelo seu cargo, eu já acho que você não dorme. A gente estava conversando de bastidores que você estava viajando bastante, mas o cargo também são muitas responsabilidades, né? Então esse papo aqui dava para ir para muitas frentes diferentes. Verdade. Vamos tentar concentrar aqui em meia hora, mas tenho certeza que dava para puxar outras perguntas. Bom, para começar, Carlos, você lidera uma frente estratégica que conecta arquitetura, dados e IA, né? Só aí já são 3 temas que dava para explorar em 3 podcasts. Como foi desenhar essa visão integrada em uma empresa tão complexa quanto a Google? Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu destacaria é que a gente sempre parte de uma visão do que a gente chama de capacidades de negócio, né? No inglês é o Business Capabilities, né? Assim, então a gente desenhou há vários anos atrás um framework dessas Business Capabilities e ele é a base para a gente discutir o que a gente precisa evoluir em termos de tecnologia para habilitar essas capacidades. E claro que o próprio framework em si, ele evolui no tempo, né? Porque a indústria, né? E nós estamos na indústria de mídia, mas isso vale para qualquer indústria, sofre transformações, né? Assim, então, a partir dessa visão do que a gente chama, né, dessa base, né, desse framework, né, que está sempre em evolução, é que a gente discute o que em termos de arquitetura de tecnologia ou de desenho de arquitetura de tecnologia, a gente deveria estar preparado para responder, para suportar, para evoluir essas capacidades. Eu vou dar um exemplo recente que a gente tem, que é uma iniciativa estratégica que a gente tem, que é o que a gente chama da TV do futuro, que a marca chama-se DTV+, né? É uma marca da indústria, não uma marca da Globo, né? É o que em outros mercados se chama da Next Generation TV, né? Ou da TV 3.0. Isto mexe em várias capacidades de negócio. E aí, a partir desta visão e desta discussão, que a gente trabalha o lado da arquitetura, que a gente trabalha o lado de dados, que a gente trabalha o lado de AI. Só para tangibilizar, quando a gente fala dessa nova TV do futuro, eu incorporo características de produtos digitais para o que a gente conhece como a TV aberta, com um canal que você sempre interagiu. Então, uma experiência logada, né? Então, dando só esses exemplos, eu já começo a habilitar a captura de conhecimento sobre o consumidor, a possibilidade de segmentação, a possibilidade de personalização. Então, eu fiz só esse exemplo como reflexo só para dizer que é a partir disto que a gente vai conectando arquitetura, dados e AI. Tá? E aí, para citar o exemplo do AI, como a gente quer facilitar, no caso para as pequenas marcas e anunciantes estarem na TV, a gente quer usar capacidade de AI, por exemplo, para gerar criativos de vídeo de uma forma eficiente e barata. Então, eu só te dei um exemplo de como é que, pegando o seu gancho, dentro da complexidade que é a indústria, a gente consegue ir não seccionando as divisões, mas manter uma visão integrada, que o framework de capacidade nos ajuda a ter, e ao mesmo tempo ir evoluindo os componentes ou os pedaços da tecnologia, sejam eles de arquitetura por si, sejam eles de dados, sejam eles de AI. Obrigada. E aí, falando de arquitetura, que princípios de arquitetura a Globo tem utilizado? Falando especificamente, né, do seu caso. A gente usa alguns, eu vou citar, talvez não a lista exaustiva, mas alguns que eu considero importantes, né? Ser cloud first, e quando eu falo cloud, não necessariamente uma cloud pública, pode ser privada, né? Ou uma combinação delas.
Mas o porquê disso, porque por trás não é a questão que eu estou na nuvem. É que para estar preparado para estar na nuvem, isso remete a outros elementos da arquitetura importantes, né? Normalmente, quando você desenha uma arquitetura feita para cloud, você pensa em elementos como escalabilidade, como flexibilidade, como velocidade para inovar, como velocidade para experimentar. Então, esse é um componente chave para a gente, né? A gente também usa um princípio que a gente chama de software defined. Isso, essencialmente, quer dizer reduzir essa dependência com hardware ou com soluções específicas de hardware. Então, assim, e talvez isso para outras indústrias não seja tão relevante, mas para a indústria de mídia, de TV, que historicamente, né, boa parte das soluções para a gente produzir, gravar e exibir conteúdo eram equipamentos, né, era ligação de cabos, né? Então essa é uma transformação que foi super importante para nós. Ser baseada em dados e AI, né? Então utilizar intensivamente isso em prol da própria arquitetura, mas sempre pensar que a gente tem que explorar as oportunidades de habilitar o uso de dados, a capacidade de dados e a capacidade de AI. Ser um conceito de uma plataforma aberta, e aqui eu sei que isso tem várias interpretações, mas o que eu quero dizer é que a gente poder se conectar com ecossistemas fora, né? Isso implica ser API-based, mas ter essa mentalidade de que é importante estar conectado com outros ecossistemas. Para o exemplo, eu posso usar meios de pagamento, a gente está numa feira da indústria de bancos, então eu poder me conectar, ou seja, não só me integrar, como integrar as nossas soluções com soluções de terceiros. Eu acho que esse é um outro princípio importante para a gente conseguir manter uma pegada de inovação e de evolução. Legal. Achei que você fosse falar mais alguma coisa, desculpa. Não, eu poderia estender, porque assim, tudo isso que eu falei de inovação, ele habilita a experimentação, né? Mas eu acho que eles são consequências desses outros princípios que eu coloquei. Não, perfeito. Eu queria agora explorar um pouco a parte de dados e IA, né? Falamos de arquitetura, agora dados e IA. Quais são os princípios que orientam a estratégia de dados e IA que as grandes empresas vêm desenvolvendo e como é que a gente equilibra personalização, privacidade e propósito? Esse é um tema até que a gente já falou em vários podcasts ao longo do dia de hoje, assim, porque quando você fala de IA, sempre vem uma questão da privacidade, né, de personalização, mas versus a segurança da informação. Como que você entende quais são os princípios que orientam isso, como são as melhores práticas? Eu falaria, primeiro, talvez, de um pilar que é um uso responsável de IA. Tá? Mas eu acho que só falar isso talvez não seja suficiente. E na Globo a gente definiu 5 princípios, né, que guiam a nossa IA. Né? Um deles é de licitude e legitimidade. Né? Então é de respeito às leis, de respeito à propriedade intelectual, né? de respeito à privacidade. Então, assim, ter isto como um pilar, né? Assim, ele é um dos nossos princípios. A gente tem um outro princípio que é humanos no centro. Tá? Então, assim, a gente entende o valor da IA, o quanto ele acelera, o quanto ele pode trazer de produtividade, o quanto ele pode ampliar a criatividade, mas a gente acredita que isso em prol, de novo, de empoderar, de fortalecer os nossos talentos, a capacidade dos nossos talentos. Né? Então, esse é um segundo princípio que a gente tem. Né? O de segurança e privacidade aí toca no seu ponto. Né? Então, assim, como qualquer tecnologia, a questão da segurança de informação, do cyber attacks, ele é importante que a gente olhe sobre esse ponto de vista, sob o ponto de vista da privacidade também, do uso de dados pessoais, né? Mas também sob um ponto de vista, quando a gente fala de segurança num conceito mais amplo, né? Sob o ponto de vista ético. Né? Assim, a gente sabe que modelos de IA, eles geram seus resultados a partir de treinamentos com dados. Né? E se a origem ou o conjunto de dados que usamos para treinar, ele contém vieses,
a gente também tende a ter resultados com viés. Então, ter este olhar, ele é importante. Um outro princípio é o de transparência, né? Assim, deixar sempre claro onde, como e por que estamos usando IA. Assim, não é a IA tentando mascarar a realidade, mas sim como, de novo, como eu falei, como um elemento importante para ampliar a criatividade. Que agrega, né? Que agrega, né? Assim, então isso pode ser desde a gente gravar algum conteúdo, né, que pareça que eu estou em Paris, e talvez eu não esteja em Paris, mas deixar isso claro para o telespectador, que sim, aquele ambiente, aquele cenário foi gerado a partir de IA. E talvez o último princípio importante citar é o de responsabilidade. Assim, isso nós como indústria de mídia, né, com jornalismo, né, então a gente sempre teve responsabilidade editorial e por tudo que a gente faz, né, então manter também isso como um princípio. É assim que a gente está olhando o desafio de IA e é assim que a gente quer conduzir a evolução dele. Você mencionou essa questão do jornalismo, sei que não é dentro do seu escopo per se, mas é inevitável falar da Globo disso. Realmente, dentro do universo da sua empresa, ainda tem uma camada adicional de questão de confiança nisso, porque vocês não fazem propaganda somente, vocês lidam com a informação, então tem uma questão de responsabilidade muito maior com relação ao que está sendo veiculado, né? A verificar o que a IA traz. Exato, isso. A gente tem o Fato ou Fake, né, que é um serviço que a gente tem já há alguns anos. É muito bom isso. E que no mundo de IA ele se torna cada vez mais relevante. Assim, porque... E cada vez mais difícil, né? De você saber o que é o que IA e o que não é. Mas é aí que esse tipo de serviço mostra ainda mais seu valor. Legal. Bom, aí você citou a questão de ecossistemas, né? Queria resgatar essa outra parte aqui, porque dentro do seu vasto cargo, faltou falar da parte de parcerias também. Então, queria também falar um pouco disso. Como que você enxerga o papel desses ecossistemas que você citou, colaborativos, enfim, na adoção da IA em escala? E que tipo de colaboração realmente funciona dentro do que você trabalha, do que você vê no seu dia a dia? Então, a gente tem uma crença de que para executar a nossa estratégia, eu diria até, vou me permitir uma licença aqui, eu acho que qualquer empresa, em qualquer indústria, é difícil, mesmo quando você olha as Big Techs, as maiores empresas do mundo, elas executarem a sua estratégia única e exclusivamente com recursos próprios. E quando eu falo recursos próprios, não estou falando necessariamente de recursos financeiros, mas sim de capacidades, de pessoas, de conhecimento, de tecnologia. Então a gente acredita que sim, a parceria ele é um elemento importante para a gente executar a nossa estratégia. Assim, eu posso citar um exemplo, a gente tem um produto hoje que a gente tem no mercado publicitário, que é o Gama, né, que é o Global Advertising Marketplace, que ele nasceu de uma parceria. Né, assim, ele foi habilitado por uma parceria. Se perguntar, a gente poderia desenvolver essa tecnologia e tal? Assim, provavelmente a resposta fosse sim, mas talvez não no time to market que a gente queria habilitar. E às vezes não é nem só a questão do time to market, às vezes é uma questão de como eu falei, de aquisição de conhecimento, aquisição de skills humanos, né? Que outras empresas, outros parceiros podem aportar. Quando a gente vai para o mundo de IA, que é uma tecnologia muito recente e com uma aceleração de inovação tremenda, aí eu acho que ele é fundamental. Né? A gente tem na nossa área de conteúdo que a gente chama de um Content Lab, que está trabalhando, né, com IA para a gente explorar esses contornos do que a gente consegue produzir com qualidade com IA. Hoje eu não tenho uma única solução, uma única ferramenta que habilite todo um processo de geração de conteúdo puramente com IA. E aí é importante estabelecer as parcerias, é importante dividir esses desafios, né, para que junto com o parceiro, né, ou com os parceiros, a gente consiga estar bebendo do que essa tecnologia está trazendo de novidade
e também, por que não, influenciando a própria evolução da tecnologia, dizendo o que a gente está buscando, o que a gente precisa. Eu vou dar um exemplo que parece pequeno, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de dublagem, o lip sync, né? Ele é importante, né? Sob o ponto de vista de um atributo, né? Eu diria até artístico, né? Assim, para a gente transmitir legitimidade naquela imagem, né? E às vezes, se eu estivesse produzindo um vídeo para um outro contexto, para uma outra indústria, aquilo seria o suficiente, eu não preciso ir além, aceitável, né? Então, a gente trabalha nesse conceito de parceria com proximidade um pouco nisso. Olha, ainda não está, e talvez você não saiba, mas existe uma diferença do lip sync de um adulto para um adolescente para uma criança, que é natural, né? Assim, é evolução humana, né? Assim, então, ter essas nuances, né, são coisas que a gente acredita que trabalhar com parceria é importante. O outro lado, como eu falei, às vezes ele é um habilitador para novos negócios, né? E o interessante é que a gente muitas vezes fala de inovação como sendo a nova sacada de uma nova tecnologia. Disruptiva. E às vezes não, é a aplicação de uma tecnologia conhecida para uma questão ou uma oportunidade de negócio que a gente não estava explorando, né? E é assim que a gente vê esse lado de parcerias, né? E para executar isso é se conectar, estar aberto a conversas, estar aberto a ecossistemas, estar próximos, né? Assim, esse é um dos papéis que a gente faz lá. Legal. Bom, já chegamos aqui na nossa última pergunta, mas é uma pergunta também que acho que dá bastante pano para manga. Falando um pouco de futuro, seja futuro mais breve ou um futuro mais distante. O que você considera essencial para qualquer empresa que queira transformar dados, IA e como a arquitetura suporta tudo em uma vantagem real e sustentável? Minha recomendação, não esqueçam do fator principal, as pessoas. A gente não entrega valor na tecnologia sem as pessoas. E eu estou falando as pessoas, eu não estou falando necessariamente só dos técnicos, do pessoal de tecnologia que desenvolve, que também é super importante, né? Mas as pessoas que vão usar, que vão aplicar, que precisam entender, né? E aí eu vou fazer analogia com dados, né? Assim, quando, talvez há 5, 6 anos atrás, né? Toda essa grande onda, né, do analytics, do uso de dados, né, explodiu, assim, onde eu vi mais dificuldade nas empresas, ou para falar, onde as empresas que se destacavam mais na aplicação, elas tinham como ponto comum, era um programa de data literacy. Assim, e aí falando da Globo, a gente na partida definiu que a gente ia ter um programa para a empresa como um todo, né? Aí você vai perguntar, pô, mas o que 14 mil pessoas vão usar dados? Assim, a premissa foi democratizar, assim, incentivar. E aí, claro que, como qualquer língua, eu vou ter pessoas que conseguem entender, ou seja, elas conseguem se comunicar no nível básico, mas elas não são fluentes. E talvez não precisem ser. E eu vou ter aquelas pessoas que são fluentes, os cientistas de dados, que vão construir modelos, que vão trabalhar de uma forma mais sofisticada. Mas é a soma desse conjunto que vai fazer a gente dar utilidade para o dado, que vai fazer a gente, de fato, né, poder dizer que nós somos data-driven, né? E isso é uma jornada, né? Não é uma coisa que você faz, eu disponibilizei X cursos, eu fiz 2 ou 3 rodadas de curso. É uma mudança de cultura. Constante, né? É constante. É quase como se você tivesse que ficar alimentando isso constantemente. E foi como a gente trabalhou. A gente criou comunidade de dados, a gente criou fóruns, a gente tem até hoje. E aí, o que a gente fez com o AI? A gente acha que, primeiro, AI e dados, eles são umbilicalmente conectados, são totalmente integrados. A gente pegou exatamente esse programa, que na Globo chama-se Data Lab, e a gente adicionou o IA, né? Então, a gente está com a mesma pegada, com a mesma intenção
de fazer a mesma coisa com relação à inteligência artificial. Assim. Eu usei o exemplo de dados IA porque eles têm uma conexão mais cross com a empresa como um todo. Né? Assim, mas isso vale se a gente estiver aplicando uma tecnologia específica num departamento, numa área específica ou numa área de negócio, sempre ter essa visão de que as pessoas precisam saber como usar, entender o valor, e muitas vezes é um pouco pegar pela mão, né? É mostrar os primeiros resultados, né? É incentivar, é encorajar. Então eu acho que isto, mais do que necessariamente, e eu não estou desprezando aqui, até como arquitetura eu não poderia fazer isso, as escolhas tecnológicas, né? Mas se você não coloca esse ingrediente, muitas vezes o resultado não vem como esperado. Viu? Ótima resposta, adorei. Muito bom. Obrigada. Quer complementar, Adri? Obrigada. Muito obrigada, Otávio, por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Prazer é meu. Até a próxima. Tá bom. Obrigada.